Bem, povo sabido, então vamos continuar nossa brincadeira, né? Como eu destaquei, é importante então a gente entender a relação entre o cinequismo e o sentimento para entender o que o Pussy vai chamar de uberdade, que é de suma importância para entender o processo de renovação da sensibilidade, de renovação da percepção, que é tão importante para a estética de Pussy. Isso porque o que ele vai chamar de uberdade tem a ver exatamente com essa desautomatização do nosso sentir, com a desautomatização das nossas percepções. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que, dentro da nossa lógica perceptiva, você pode ter o privilégio, então, de um elemento de terceira idade na percepção, o que o Pussy chama de juízos perceptivos. O modo como a gente seleciona o mundo, né, é uma mediação, ou seja, é um esquema de expectativas. Né? O modo como você aprende a dirigir, por exemplo, você aprende a selecionar determinadas, né, áreas da rua, dos sinais, né? Por quê? Porque isso se mostrou importante para a sua adaptação naquele determinado contexto. Né? Então, na verdade, a nossa percepção, né, é uma espécie de edição cinematográfica. Né? Nós estamos a todo momento recortando e colando percepções. E nessas percepções tem o privilégio de dadas qualidades em detrimento de outras. Né? E aí a gente tem o que ele chama de um tempo cronos. Né? O Ibre trabalha muito com essa noção. Né? O Ibre, que é um pesquisador, né, muito influenciado pela teoria do Pussy. Né? O cronos é exatamente esse tempo, que é esse tempo mediado, que é esse tempo que funciona sobre uma lógica da terceira idade, né? De um esquema de expectativas, que contribui para a ordenação do mundo. Né? Então, esse é o chamado tempo cronos. Né? E aí a gente pode entender exatamente como o efeito, né, desses juízos perceptivos. Né? E o efeito, o Pussy chama de psipum, né? Que é exatamente uma mediação perceptiva. O modo como você seleciona, por exemplo, o gosto de um abacate. O modo como você seleciona os sons de uma música. O modo como você seleciona as imagens de uma pintura. Né? Existe um molde perceptivo que vai filtrando a nossa relação com o mundo. E nesse molde, você privilegia aspectos que se repetem, que são generalizados, porque criam uma expectativa, e menosprezam ou não dão valor a aspectos mais aleatórios. Ora, a uberdade, enquanto essa que o Pussy chama, é aquilo que é necessário para ter uma mentalidade de artista, é exatamente fender esse tempo cronos em direção a um tempo que é um tempo do kairos, que é a presentidade. Ou seja, se o tempo cronos tem a ver com a expectativa, tem a ver com o futuro, né? Tem a ver com a previsibilidade, o tempo kairos é aquele que vai se insurgir desses modelos. É o que vai nos possibilitar perceber qualidades que são qualidades singulares de uma presentidade. Né? E nesse sentido, então, a gente vai alimentar a mente de qualidades imprevisíveis. E alimentando a mente de qualidades imprevisíveis, consequentemente, você pode ter ideias imprevisíveis e renovar nesse sentido, a partir da construção de signos, os esquemas de sensibilidade de uma determinada comunidade. Né? Então, esse é o papel do artista. Né? É um modo de inventar, por assim dizer, é um modo de inventar que deriva do modo de sentir diferente, capturando qualidades, né, que passam por entre as franjas
das percepções, né? Então, nesse sentido, enriquece a mente, né? Potencializa o nosso sentir no mundo, né? Destaca outras qualidades e, nesse sentido, as qualidades passam a integrar a percepção da comunidade. E aí a gente chega naquela perspectiva do Pussy, da estética enquanto renovação da sensibilidade. Ora, é senão o artista, com o seu perceber da presentidade, que vai transformar aquilo em um signo, em uma arte, né? Isso não se reduz ao campo da arte, né? Mas está envolvido com o campo da própria criação. Pode ser uma criação em jornalismo, pode ser o cara que tem uma sacada diferente de uma pauta, pode ser uma criação em publicidade, né, de perceber um novo elemento, porque os nossos esquemas de percepção estão viciados, né? Eles estão muito estriados dentro de um determinado hábito perceptivo. A uberdade, então, é quebrar esses hábitos, né? E como se quebra esses hábitos? Pela contemplação, pela meditação, né? Pela conexão com a realidade, de modo a tentar escapar das expectativas que a mente cria, né? Tentar tocar o presente, né? Tentar ser afetado pelas qualidades, né, caóticas da realidade, né? Aquelas que ainda não foram generalizadas por uma determinada hábito de sentimento, né? Então, esse é um desafio interessante para pensar os processos de criação. Ser afetado de forma diferente pela mesma coisa. Isso me lembra muito Deleuze, e quando ele diz que é importante ser estrangeiro na própria terra, né? Tem a ver com isso, com essa desautomatização da percepção, né? De entender o caos, né, como um elemento genético, ou seja, como produção da diferença, como transformação, né, para usar uma perspectiva mais Pussiana, uma filosofia da transformação. Então, é de suma importância essa abertura da mente para as qualidades do mundo, de fugir dos elementos de expectativa, dos elementos recorrentes, para inserir então novas qualidades e renovar assim as percepções, as sensibilidades, né, a partir dessas produções, né, de outros signos que expressem esse caos.